grão sólido, etc, etc. A primeira pergunta que nós fizemos é qual foi o impacto da tabela no preço do frete. Você vê que o impacto ele é diferenciado na indústria. E na média ele deu um aumento de 11% no frete. E, portanto, 11% é o que os embarcadores estão pagando a mais. A segunda pergunta é o impacto nos preços dos produtos. Esses 11% que o embarcador paga mais pelo frete estão resultando num aumento de 5% no preço do produto para o consumidor. O consumidor pagando mais caro pelo produto. A terceira pergunta é se houve mudança no transporte após o tabelamento. Essa tabela ela diz o seguinte: esse cinza significa não houve mudança. O azul significa aumentou o uso desse tipo de transporte. O laranja significa reduzir o uso do tipo de transporte que está aqui. Tá? E o amarelo não sabe. Então vocês veem que o caminhoneiro autônomo reduziu em 16% praticamente, reduziu o uso do caminhoneiro autônomo pela indústria. E 6,5% das indústrias aumentou o uso, que significa que a diferença entre os dois é desfavorável ao caminhoneiro autônomo. No caso das cooperativas, houve uma redução no uso de 5,8%. Uma pequena redução aqui, um pequeno aumento, e também foi desfavorável. No caso da empresa transportadora, houve uma redução de 15,5%, mas um aumento de 18,4%. E no caso da frota própria, um aumento de 18%, o que significa dizer que os embarcadores eles migraram desses dois para cá, para a empresa transportadora, e daqui para cá, para a frota própria. Então houve uma migração do tipo de transporte, tá, desfavorecendo caminhoneiros autônomos e cooperativas em favor de empresas de transporte e frota própria. Ou seja, cooperativa e frota própria. Empresa e frota própria. Sim, cooperativa e frota própria. Mas não do embarcador. É isso que eu quero dizer. Não do industrial. Pois bem, o que aconteceu? Esse movimento é uma resposta que os empresários deram ao aumento de 11% no preço do frete e 5% no preço da mercadoria que ele contrata. A próxima pergunta é o impacto do tabelamento sobre o tipo de modal utilizado. Aqui, os embarcadores, quer dizer, a maior parte deles não alterou o modal, continuam fazendo transporte através de ferrovias, porém 15% migraram para cabotagem, 3% para ferrovias e 1% para hidrovias, dando 19%. Ou seja, quase 20% das indústrias que responderam disseram que migraram para outros modais de transporte também para fazer frente ao aumento do tabelamento de frete. A resposta dos embarcadores ao tabelamento foi reduzir autônomos e os cooperados e aumentar a participação de outros modais de transporte. Então, foi uma resposta desfavorável aos caminhoneiros autônomos, que foi que fizeram um movimento para conquistar o tabelamento. Em seguida, nós perguntamos a intensidade do tipo de modal de transporte rodoviário de carga, ou seja, esse movimento todo que a indústria fez resultou em quê? Como é que é feito hoje o transporte, no caso da carga rodoviária? Empresa de transporte é a maioria, continua sendo a maioria. Essas coisas significam o seguinte: sempre ou quase sempre, esse azul mais forte, muitas vezes o azul mais fraco, poucas vezes esse laranja fraco e nunca, que é esse mais escuro. Então, as empresas de transporte continuam utilizando muito o transporte, a indústria continua utilizando muito o transporte das empresas. A frota própria hoje representa 28%. Caminhoneiros autônomos representam 18% e cooperativas representam 9%. Sendo que
aqui nunca contrata cooperativas é mais da metade dos empreendedores da indústria. Nunca contrata os autônomos é 41%. Evidentemente, grande parte das indústrias não tem frota própria. A maior parte está aqui em transportadores. Então, o que resultou desse processo de um ano, né, foi uma concentração do transporte na frota própria e na empresa, em detrimento dos caminhoneiros autônomos e das cooperativas. A pergunta seguinte foram os fatores que dificultam a contratação dos autônomos. Tá? Então a gente quis saber, mas por que então? Qual é a dificuldade de contratar o autônomo? A resposta é... Aí para frente, veja para trás, aqui, cooperativas, autônomos. A resposta, ausência de CNPJ. 57% da indústria disse que a ausência do CNPJ é um problema para a contratação do autônomo. Falta de segurança, rastreio, 53%. Encargos trabalhistas, 35%. Dificuldade de custos de LCA, 30%. Ausência de canais que facilitem a contratação, 29%. Baixa qualidade de serviço, 28%. Então, aqui você tem um conjunto de problemas. Temos um conjunto de problemas. Aí, a pergunta seguinte é qual a dificuldade para contratar cooperativas. Contratação de cooperativas, o principal item é a segurança. Mas a dificuldade de custo de gerenciar, tá? Tipo de carga que exige contratos complexos, também é outro problema apontado, tá? Custos de contratação também e a baixa qualidade do serviço. Bom, sob nosso ponto de vista, significa o seguinte: nós temos um quadro do mercado, um quadro da situação, e temos uns problemas que precisam ser enfrentados para fazer com que o trabalhador, o empresário industrial, ele contrate caminhoneiro autônomo ou cooperativados. Porque a nossa intenção, desde que começamos essas negociações, é a gente aproximar essas duas pontas. A gente aproximar de tal modo que o embarcador pague menos pelo frete e o transportador receba mais por esse frete. Em seguida, é a disposição das empresas para contratar caminhoneiros autônomos e cooperativados. Vocês veem que no total, 60% das empresas que responderam dizem nós nos dispomos a contratar, desde que resolva aqueles problemas. Aqui vocês veem, por exemplo, empresas que sempre ou quase sempre, ou muitas vezes contrataram caminhoneiros autônomos, incluindo cooperativados, é um número muito grande, quer dizer, eles se dispõem a contratar e já contratam, não é de se esperar que isso fosse pequeno. Empresas que poucas vezes, ou nunca contratam caminhoneiro, se dispõem, em grande parte, se dispõem a contratar. E mesmo as empresas que nunca contrataram caminhoneiros autônomos, que 34, 44, 48% delas dizem que se dispõem a contratar, resolvendo aqueles problemas. Então, o ponto seguinte nosso foi: então vamos resolver esses problemas. Isso foi que nós apresentamos a partir de uma colocação do LIT nas reuniões do fórum. Nós propusemos, então, a gente abrir uma outra mesa de negociação, para além dessa questão do tabelamento, porque o tabelamento, ele é uma divergência insanável entre nós. Então, abrir uma outra mesa de negociação para a gente começar a enfrentar esses problemas, tentar resolver esses problemas para possibilitar que houvesse uma maior contratação de caminhoneiro autônomo e de cooperativado. E o objetivo, grande parte desse objetivo, seria chegar aqui, balcão de negócios. Se a gente fizer hoje, a gente primeiro colocou uma condição, que era a volta da resolução da NTT 5849. Isso porque a gente entende, que já recebemos sinalização dos empresários, que eles não vão participar de nenhum balcão de negócios se a atual tabela continuar em vigor. Eles só aceitam a tabela que foi, o processo que foi feito pela Exalc, que criou uma metodologia de cálculo de custo mínimo. Então, o objetivo é chegar aqui. Mas se a gente fizesse balcão de negócios com a situação atual, a hora que colocar o frete
à venda nesse balcão, na situação atual, as empresas vão capturar praticamente tudo. Vai ser muito difícil para o caminhoneiro autônomo e a cooperativa concorrer nesse balcão de negócios se continuar havendo aqueles problemas que nós apontamos antes. Então nós temos que tentar resolver esses problemas, junto com a ideia de fazer o balcão de negócios. E para resolver esses problemas, nós propusemos na mesa de negociação, primeiro, é fundamental que o DTE ele se efetive. O apoio ao DTE ele é incondicional por parte dos embarcadores, porque a gente entende que o DTE vai permitir uma redução enorme da burocracia, que é um dos fatores que leva à captura do valor do frete por intermediários, porque esses intermediários ele resolvem o problema burocrático. A empresa pode pagar a eles para resolver o problema da burocracia, tá? E, portanto, é necessário que essa burocracia diminua, é necessário que se simplifique. E o DTE é um grande instrumento para isso, no nosso entender. Em segundo, o fortalecimento do cooperativismo, a discussão do microempreendedor individual, que a gente colocou, vamos tentar trabalhar com a MEI, para conseguir aumentar essa contratação. Um problema de isonomia tributária, as empresas elas têm possibilidades de crédito presumido, obrigado, Valdeir. Crédito presumido que as cooperativas não têm, isso dá uma vantagem a elas no momento da concorrência. Nós temos que fazer o agendamento dos pátios, discutir esse problema do agendamento. Programas de autocontrole para nós é importante, para o caminhoneiro, para dar segurança, quer dizer, ele tem uma segurança, tá? O embarcador ele tem que ter segurança em relação às revisões dos caminhões, à saúde, as boas práticas, etc. Essa segurança é importante ser dada para ele. O reequilíbrio do mercado, quer dizer, programas de requalificação de caminhoneiro, etc., para buscar o reequilíbrio do mercado. Quer dizer, nós temos uma agenda aqui para trabalhar, para chegar aqui, tá, e fazer esses balcões com uma isonomia na concorrência, que as empresas possam concorrer pelo frete do embarcador em situação igual aos caminhoneiros autônomos e das cooperativas. Esse é o caminho. Então, essa é a nossa agenda. É isso que nós estamos trabalhando, a CNI e o conjunto dos embarcadores, representados por suas associações, que vem intensamente discutindo essa questão. Para trabalhar essa agenda, eu acho que eu vou precisar do seu dedo. Não foi. Foi, né? Está com saudade de você. Para trabalhar nessa agenda, nós estabelecemos o seguinte, no caso do MEI Caminhoneiro, a gente pediu ajuda do SEBRAE. O SEBRAE, como a gente não tem muita expertise nisso, a gente pediu ajuda do SEBRAE, o SEBRAE regularmente se dispôs a ajudar, tá? E está aqui a Helena, está aqui representando o SEBRAE, na ponta aqui da... E o SEBRAE tem nos ajudado a tentar encontrar um caminho. Nós colocamos como critério para buscar esse caminho que a gente trabalhasse com uma proposta que tivesse um baixo custo de conformidade, né? Que não tivesse muita burocracia, muito caro, uma abertura simplificada do negócio, no caso do caminhoneiro que se tornasse CNPJ, para ter o seu CNPJ, uma contabilidade simplificada e permitindo a emissão de nota fiscal. Vamos tentar criar as condições para os caminhoneiros terem isso disponível para eles, para que eles possam disputar no mercado. Para isso, junto com o SEBRAE, ele nos colocou para considerarmos essas opções: o microempreendedor individual, empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, recibo de pagamento para autônomos, cadastro de atividade econômica de pessoa física e sociedade limitada unipessoal. Essas todas são opções de se criar um empreendedor individual. São todas diferentes formas, tá, que a legislação brasileira dá para a gente poder transformar o caminhoneiro num empreendedor individual e ele possa participar desse mercado de forma mais forte em termos de concorrência. Nós consideramos também uma outra figura, que é o salão, como é que é o nome, Helena? Salão parceiro, que é uma figura específica para os cabeleireiros, né?
A gente até pensou, talvez a solução para os caminhoneiros seja tratá-los como os cabeleireiros, mas depois a gente abandonou essa ideia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí... Quer foder com a gente, porra? Aí... Fica cabelinho bonitinho, cara. Tá te enchendo Neymar. Deixa um caminhoneiro cortar seu cabelo que você vai mudar de opinião rapidinho. É só para relaxar. Iniciamos um processo de discussão e que nós fizemos uma reunião, a partir da reunião que nós tivemos, a última reunião do fórum, que é esse dia 22, fizemos depois reuniões com a OCD, lá com a NTT, na Casa Civil, um departamento de registro empresarial e integração, que é o DREI, do Ministério da Economia. Novamente uma reunião com o DREI, porque aqui nós apresentamos o problema para eles, aqui eles apresentaram uma proposta e concluímos uma reunião do Ministério da Infraestrutura no último dia 7. Então fizemos um processo de discussão para tentar achar uma solução. Essa solução ela ainda não foi ainda encontrada. No caso do microempreendedor individual, eu vou passar aqui agora, vou passar rápido, tá? sem me alongar muito, vocês vão ter depois essa apresentação disponível e ler com mais detalhes. O caso do microempreendedor individual, ele tem aqui as características que para esse tipo de contratação. Hoje existem 40 mil caminhoneiros que são MEI. Esses 40 mil no universo de 800 mil, acho que é isso, né, patrão? Nesse universo de 2 milhões de autônomos, 2 milhões e 600 mil autônomos. Então, 2 milhões e 600 mil autônomos. Não, que tem MEI. Aqui tem MEI. Não, que tem MEI são 40 mil. Mas no universo total de 2 milhões de autônomos, significa que é muito pouco caminhoneiro que conseguiu acessar o MEI. Um dos problemas a gente sabe que é o problema do teto. Aqui você tem um teto de uma renda bruta de 81 mil reais. E o transporte ele gera renda bruta, ela costuma ser superior a isso, embora maior parte disso daí é custo, fazendo com que a renda líquida do caminhoneiro já seja muito pequena. Então ele poderia talvez entrar no MEI, mas a renda bruta dele não permite que ele entre. Alterações possíveis aqui, uma seria aumentar o teto para o caminhoneiro, mas nós encontramos uma série de dificuldades de fazer aqui, ou aumentar o teto geral por lei complementar, ou considerar a receita líquida e não a receita bruta. Isso tudo aqui são possibilidades que nós trabalhamos, discutimos, mas vimos que há uma série de restrições legais que dificultam essa mudança. E passamos a considerar outras opções. Além do microempreendedor individual, o empresário individual, que tem essas características aqui, aí ele já tem um teto maior, 360 mil reais. No entanto, ele tem mais obrigações, vocês podem ver nas características. Ele precisa ter pelo menos um funcionário contratado, que receba um salário mínimo. E, seguindo adiante, nós consideramos a empresa individual de responsabilidade limitada, que também tem suas características e que também precisaria de algumas mudanças, que é considerar o próprio caminhão como capital inicial, já que ela exige um capital inicial de 100 salários mínimos. Então, o caminhoneiro ele teria que colocar, a lei teria que aceitar o caminhão do caminhoneiro com esse capital inicial, portanto, ele precisaria também de algumas modificações. Nós temos a Sociedade Limitada do Pessoal, que é uma nova figura jurídica que foi aprovada agora na medida provisória 881, que depois virou lei, que também tem as suas características, depois vocês podem ver cada uma dessas características, endereço fixo, etc. E nós consideramos também o recibo de pagamento para autônomos, que tem suas características, e nesse caso aqui, o principal problema para o embarcador é administrar a contratação através de RPA. Um embarcador que tenha esse é o melhor caminho. 1000 embarques a fazer, o custo de administração por RPA ele é muito alto, é mais fácil pagar. Então, só que tem que agir agora na Nós PEC temos 45. aqui, finalmente, Para a gente viabilizar isso daí só através da o PEC KEBF, 45. Se que deixar é o passar, Cadastro tchau. de Atividade Econômica de Pessoas Físicas. Esse cadastro, eles são obrigados,
a cadastrar aqui o contribuinte que tiver pelo menos um funcionário, prestando serviço para ele, segurados especiais sobre a rigidez dessa lei, e contribuinte equiparado à empresa desobrigado de inscrição no CNPJ. E tem mais algumas atividades rurais que eu não considerei aqui, porque não é o caso nosso aqui, que se enquadram nessa categoria. O que nós temos para trazer então para vocês? Nós fizemos uma rodada de discussão procurando uma solução para o meio. Há dificuldades, então nós levantamos as várias opções existentes e levamos para o Ministério da Infraestrutura, tá, de que, olha, é necessário que o governo trabalhe essas opções, nós estamos dispostos a participar. Isso a Casa Civil depois vai receber também essa contribuição, e vamos continuar trabalhando e encontrar uma solução dentro daquele hall de opções que nós temos para transformar o caminhoneiro autônomo, né, num parceiro, tá, que possa concorrer pelo frete das empresas de transporte, das empresas embarcadoras. O que a gente propõe para seguir adiante nas nossas negociações, né? Nós temos aqui uma situação em que nós temos uma divergência que é básica. Os caminhoneiros, eles apostaram na tabela de frete e hoje estão apostando no CIOT, um aprofundamento da questão da tabela de frete. Então eles estão apostando numa medida que é uma espécie de bala de prata para resolver o problema. A reação dos embarcadores à tabela de frete, no entanto, aprofundou o problema dos caminhoneiros ao invés de solucionar. Nós temos receio de que o CIOT aprofunde ainda mais. De qualquer modo, nós temos essa divergência, e essa divergência está na mesa e ela vai continuar. E os embarcadores certamente vão reagir a qualquer política que seja feita. E nós temos um outro caminho, que é o caminho que a CNI, tá, e as associações que representam os embarcadores, elas querem seguir e vão continuar seguindo, que é o caminho da mudança nas políticas públicas. Agir no mercado para melhorar esse mercado, para corrigir distorções que existem no mercado e que possibilitem que haja uma melhor distribuição da renda gerada nesse mercado e haja uma isonomia na disputa pelo frete que os embarcadores colocam no mercado para o transporte de cargas. E para isso, a gente considera esses pontos são essenciais. Primeiro, o apoio integral do DTE, que é uma simplificação. Nós continuamos apostando, continuamos dando todo o apoio ao Ministério. A continuidade das tratativas para encontrar a melhor solução de emissão de nota fiscal. Estender o crédito presumido para todo o contrato de frete, inclusive os autônomos. Isso é uma mudança legal que pode ser feita. Que o crédito presumido, que hoje é uma vantagem de concorrencial das empresas, elas também seja dos autônomos e seja também das cooperativas. Elaborar soluções para o problema da segurança da entrega. Nós temos que sentar na mesa e pensar nisso. Fortalecimento cooperativo, capacitação. Nós temos CNTA, CNOCB, SEBRAE, SESC, SENAI, todo mundo trabalhando na questão da capacitação para chegar no balcão de negócios e esse balcão ser um momento em que a gente pode fazer uma mudança nesse mercado. Nós decidimos que nós não vamos participar da discussão do CIOT aqui no fórum. Nós vamos participar junto à NTT, vamos debater com a NTT a questão do CIOT. A gente acha que essa divergência é insanável, é a mesma coisa que discutir tabela, não vamos chegar a um acordo, né, como na tabela, então nós vamos nos dirigir ao órgão técnico para discutir essa questão. E propomos ao Ministério que eles também, Viane, general, que existam câmaras, além das câmaras temáticas, câmaras setoriais. Que existem problemas nos setores, né, que a gente que um dia respeita o outro setor e que a gente podia também discutir com o Ministério soluções para essas questões. Então, essa é a nossa proposta de continuar trabalhando. Nós sabemos que continuamos em guerra, nós não estamos ainda conseguindo chegar a um processo de paz, mas temos o Ministério da Infraestrutura, através do ministro Tarcísio, que é um ex-militar, através do general Megide, através do coronel Marcelo, e felizmente com a Viviane, doutora Viviane, que faz um contraponto civil e delicado a esse grupo de guerreiros,
Tá? Nós temos aí, contamos com o Ministério da Infraestrutura, porque está fazendo, está abrindo a possibilidade, nós mantemos essa negociação, apesar da guerra e da divergência, que é intransponível em relação à tabela e o CIOT, e vamos continuar trabalhando para isso. Muito obrigado. Dando continuidade, então, para a gente encerrar esse primeiro painel, eu gostaria de chamar o senhor Tiago